conexões, que a gente recebe pessoas especiais, de fora, de longe, de perto, mas que tem derramado tanto sobre a gente. E ele é uma gracinha, ele é um pastor super especial para nossa casa, já veio aqui, ele que é animado, entende de dinâmica, entende de várias coisas, direto de Campo Limpo, Paulista. Seja muito bem-vindo, pastor Wilson Leonardo. Palminhas para ele! Bom Deus dia, abençoe, igreja amada. Tudo bom, amado? Apóstola querida. Tudo certo. Hoje vou colocar o senhor aqui na nossa roda de conversa. Viu? Uau. A sua sabedoria. A gente está conversando, nós estamos fazendo aqui no programa, pastor, os 15 princípios, conceitos, estratégia do povo judeu, como eles são bem-sucedidos, como eles são prósperos. Eles, assim, sistematicamente eles são vencedores, sistematicamente eles prosperam. 52% da riqueza, do tesouro da terra está na mão deles. As maiores ideias e tecnologia está na mão do povo judeu, de uma sabedoria, de uma inteligência. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Por que os ricos são ricos e os pobres são pobres? A gente pode entrar numa visão bem espiritual nessa visão. Se você puder afastar um pouquinho para a gente ter uma clareza maior do seu rosto. Acho que acende a luz aí que tá escuro, pastor. A sua luz está acesa? Está acesa. Bem acesa. Então. E é uma luz forte ainda. Eu acho que é virar. Acho que é virar a posição dele, de onde você está, não sei. Vamos ver. Vamos ver. Peraí. Isso, muda aí. A biblioteca dele, que chique, hein? Estamos fazendo um tour pela casa do... Conhecendo o lar do pastor Wilson Leonardo. Eu acho que é ele que pegou muito sol, viu, Paulinha? Tá bem bronzeado. Ele estava no acampamento esse final de semana fora, né, pastor? Estava em Pernambuco. Petrolina, Pernambuco. Nossa, eu vi nas redes dele. Você estava em qual igreja em Petrolina? Comunidade Cristã Evangélica. Que legal. Com o pastor Raimundo, homem de Deus. Que bom. Então vamos lá. Melhorou aí? Hã? Eu estou a quase 1,5 metro do telefone. Meu Deus, está muito longe. Mas você continua assim, escuro, negro, assim, que eu não estou te vendo. Vai lá atrás da biblioteca. Meu Deus. Atrás da biblioteca. Vem na biblioteca já. Eu gostei da luz na biblioteca. É verdade. Gostou da luz da biblioteca? Vamos testar então. Muito bom. Pastor, mostra seus livros. Aí, gente, olha aí ficou ao vivo é uma belezinha. Olha, melhorou muito, pastor. Quer ver? Vamos colocar ele na tela. Olha lá. Aí, passou. Viu? Não, só que agora você põe no centro. Isso. Aí. Isso, agora sim. Ai, pastor, que beleza. Dá trabalho para nós, não? Misericórdia. Misericórdia. Mas essa pergunta que eu te fiz foi a forma que Napoleão Hill escreveu a Lei do Triunfo. Ele começou a pesquisar por que os ricos são ricos, por que os pobres são pobres. Então, pastor, não é... Eu quero ajudar assim aqui as pessoas, nós os cristãos, nós prosperarmos, crescermos, sermos o povo de Deus, sermos o povo mais feliz da terra. E Deus quer a prosperidade do seu povo, não é verdade? É isso mesmo. Eu acho, pastora, que essa visão, por que o rico é rico e o pobre é pobre? Eu entendo que o conhecimento traz luz, né? Sendo alusivo ao que aconteceu agora há pouco aqui, né? Só ficou clarinho na hora que a gente passou os livros aqui para trás. Mas eu acho que as pessoas tendem a se acomodar na situação que elas estão, na sua miséria. Algumas se acomodam e outras se incomodam com isso. E eu gosto das que se incomodam. Existia, algum tempo atrás, algumas igrejas se levantando contra a visão da prosperidade, e eu não entendo que isso é errado. A Bíblia não diz que isso é errado. Eu só sei que a prosperidade tem que ter um propósito. E o povo judeu
eles nos mostram que a prosperidade deles, na sua maioria das vezes, pelo menos os judeus que eu tenho contato, eles não enriquecem para si, eles enriquecem para quem está em volta deles. Uau. É um ajudando o outro, é um colaborando com o outro e se incomodando com a miséria de quem está do seu lado. Mas as pessoas que se acomodam na miséria, elas continuam pobres. Elas continuam ali, porque estão acomodadas naquela visão que elas têm. E nós não somos feitos para ficar acomodados, não. Nós temos que caminhar na direção do trono. E trono remete à prosperidade, trono remete à alegria, né? Uhum. No meu coração e no coração dos meus discípulos, eu passo essa visão de que nós temos direito à prosperidade e temos o dever de trabalhar o propósito de Deus para ela. É verdade. Aqui na casa de oração, na hora da ministração da oferta, a gente faz questão, desde o início, a gente coloca no telão, riqueza com propósito. É isso mesmo. Né? Do que adianta a gente ter o mundo todo às nossas mãos, no nosso bolso, na nossa carteira, e ter alguém com a carteira vazia do nosso lado, ter alguém com a vida vazia. Exato. E quebrar um pouco desse conceito que prosperidade é só monetária, né, apóstolo? Eu vi isso aí na casa de oração. Então, esse conceito é muito pobre, é muito pequeno. Né? E nós estamos trabalhando para mudar essa visão. Isso. Quando eu conheci a casa de oração, através da Diana Timbó e do Milton, que me deram um presente de conhecer a senhora e o apóstolo Marcos, eu entendi que a visão que eu já tinha no coração foi referenciada, foi chancelada pelo testemunho de vocês. Que legal. Não existe essa visão de você ser próspero só financeiramente, monetariamente. A prosperidade ela é ligada a todas as áreas da nossa vida. E o povo judeu tem essa visão. Quando ele faz uma horta, e aquela horta dá os frutos, dá os vegetais, ele entende ali que a prosperidade foi derramada naquela horta. Ele entende que ter água na casa dele, ter condição de ter 2 camas na casa dele, já é ser próspero. Ele aprende a valorizar as pequenas coisas, né, na terra, né? Sim. E nós não sabemos disso. A gente tem 2 camas e reclama porque não tem 3. Uhum. Exatamente. Hoje o conceito que nós estamos trazendo dos judeus é que eles dão valor a uma multidão de conselhos. Há uma multidão de conselheiros em volta. E eu quero muito, pastor, despertar as pessoas para elas pararem de fazer as coisas no impulso, sem sabedoria, sem buscar conhecimento, porque a nossa vida é para dar certo. Tem muita gente perdendo muito tempo. Pastora, sabe o que eu vejo, querido? O que impede muitas vezes a gente de estar com nossos conselheiros, aqueles que Deus já separou, porque Ele é o dono do amanhã, então Ele já tem pessoas separadas para a gente, é o nosso eu, é o nosso ego, em colocar na nossa vida que nós não, eu consigo resolver sozinho, eu não vou me diminuir, vão achar o quê? Que eu não consigo fazer nada sozinho, que homem que eu sou. Então, o tempo, sozinho. Vamos. Peraí, só vamos fechar um pouquinho e abrir novamente, só um pouquinho, porque tá cortando. Peraí. É muito importante o que ele tá falando. Vamos ligar de novo para ele. A gente vai ouvi-lo, porque é muito fantástico. O que ele tá falando o nosso ego, ele limita o orgulho, a vaidade pessoal, a falta de humildade em reconhecer que nós precisamos de mentores, de orientadores e do mastermind, que é uma mente mestre, é uma mente de governo, uma mente maior. Vamos lá, deixa ele continuar, fala conosco, pastor. Isso. Oi, tô aqui. Você estava falando do ego, né, que impede das pessoas buscar os conselheiros. No meu caso foi assim. Até eu entender a necessidade de um discipulador,
de alguém caminhando comigo, foi muito difícil. E hoje não, hoje para mim, ter conselheiros, ter um discipulador, é tirar um peso de cima das minhas costas. Eu não preciso mais sofrer com as dificuldades. Então tem sido muito gostoso ver a igreja prosperar por causa do conselho daqueles que são mestres na minha vida. Ver a minha família prosperar por causa do conselho daqueles que amam a minha vida e querem investir na minha vida. E o eu não deixava isso. Então agora nós estamos vibrando, porque toda a carga caiu por terra, e a gente tem crescido muito e temos aprendido a ajudar pessoas também dentro dessa mesma visão. Nós temos um conceito aqui na igreja, com os nossos discípulos, com os membros, eles não tomam decisões que são decisões muito relevantes na sua vida, na sua família, sem antes falar com o pastor, falar com a pastora, sentar com a liderança da igreja. E a gente tem visto que a igreja está prosperando por causa disso. Uhum. A igreja está crescendo por causa disso. Esses dias bom. A gente até fez um comentário. Nós tínhamos uma van que fazia o trajeto da igreja. Para levar as pessoas para a igreja. Aí essa van está lá paradinha, agora na pandemia ficou parada. Aí durante a pandemia a gente viu a igreja prosperando. Uau. Porque as pessoas não tomavam suas decisões sem conversar. Aí os jovens, as pessoas, as famílias estão todas comprando carro. Uau. Aí toda semana vinha alguém e falava assim: pastor, já pode abençoar o meu carro? Pastor, você pode ungir meu carro? Aí chegou uma hora e eu falei: o que eu vou fazer com a van agora? Porque a igreja está toda prosperando, eu vou fazer o quê? Não tem mais ninguém para andar na van. Então a igreja entendeu que prosperidade é algo muito importante. Aí eu peguei e falei assim: então profeticamente nós vamos trocar essa van no micro-ônibus. Isso! Uau! Para ir mais longe, buscar mais pessoas. E essa visão de você aconselhar as pessoas no que elas vão fazer também exige muito que a gente derrube o nosso eu. Não só aqueles que buscam, mas aqueles também que entregam, precisam entender que o eu pode atrapalhar essa multidão de conselheiros, essa multidão de aconselhados. Nenhum deles pode estar rodeado pelo eu, porque é ele que é o grande inimigo da prosperidade. Como os judeus, eles pensam primeiro nos outros, é dar de si sem pensar em si. Essa é uma das leis da prosperidade, né? Uhum. Quando a gente joga essa semente, a colheita é grande na nossa vida também. Exatamente. Às vezes nós estamos cheios de conceitos tão errados. A igreja, ela está em cima de um ensino tão calejado, a riqueza, ou buscar a Deus para ter dinheiro, para ter bênçãos materiais, elas não conseguem ter o discernimento. E, por exemplo, o conselho, muitas vezes, muita gente retrai porque também foi colocado isso de uma forma muito impositora, de uma forma muito controladora, e como se os líderes mandassem na pessoa, e isso foi gerando um conceito tão ruim que afastou as pessoas de ir buscar uma palavra, ou de ir buscar um conselho, né? Uma liderança assim muito doentia, de uma fala, de alguém abrir o coração e de repente isso ser exposto publicamente, até numa pregação. Então eu fico olhando esse todo e pedindo ao Senhor misericórdia para nós renovar a mente e falar assim: vamos fazer de uma forma diferenciada. Então, quando a gente está buscando um conselho, uma multidão de conselhos, nós não estamos buscando alguém para dirigir a nossa vida ou mandar na gente, né, pastor? Exatamente. E eu estava conversando sobre isso lá em Petrolina com o pastor Raimundo. A gente estava numa live também com a igreja. E a gente estava falando sobre isso, sobre como as pessoas veem essa questão, né? E por cristocidência, né? Nós estávamos falando sobre isso, sobre essa multidão de conselhos. Ele está construindo a propriedade dele lá de acampamentos e eu estou assessorando ele, porque
fazer agora para não precisar fazer de novo amanhã. Né? Legal. Então, ele tem essa visão. Ele falou, pastor, me ajuda, porque eu não quero ter que construir de novo daqui 10 anos. Eu falei, então vamos pensar em 10 anos agora. Vamos pensar na igreja daqui 10 anos. Qual é o sonho de Deus para a sua igreja? Qual é o projeto a longo prazo da sua igreja? Então, se você quer mexer agora, vamos pensar para daqui 10 anos. E quando a gente falou sobre isso, ele falou, o que o senhor recomenda? Eu falei, eu recomendo você montar uma comissão de pessoas que venham a te ajudar a pensar essa realidade. Eu vou te dar a dica, vou te dar a posição que você tem que estar e vou te dar a direção que você vai tomar para que essa visão possa crescer ainda mais. Mas aí a gente estava conversando ali, comendo um bode, né? Que lá só se come bode, e comendo um bodezinho, e estávamos lembrando dessa visão mimizenta que existe, né? É a panelinha do pastor, é a panelinha do líder. Isso é tudo coisa dessa geração mimizenta que tem aí hoje, né? Você vê, o presidente da República não pode montar um gabinete de conselho de muitos conselheiros que vira gabinete paralelo. Então, tenta-se pejorizar o que é bíblico, de você trazer para você pessoas que possam te ajudar. Como a senhora bem falou aí no início do programa, nós não temos só um discipulador que vai resolver tudo. O pastor Josué, por exemplo, que é o meu discipulador, ele não vai conseguir resolver para mim coisas relacionadas a acampamento. Sim. Mas eu posso buscar conselho em outras pessoas que têm o mesmo conceito bíblico que eu. E até é um pouco polêmico agora que eu vou falar, eu estava falando isso para o pastor Raimundo, falei, pastor, nem sempre o senhor vai encontrar os melhores conselhos só dentro da igreja. Porque a igreja é um CNPJ que ela precisa aprender a sua profissionalização. E tem profissionais aí fora, tem uma possibilidade grande de evangelização, de você buscar conselhos fora da igreja também. Não é porque é crente que é o melhor conselho. Se for um conselho técnico, se for um conselho profissional, se não tiver essas pessoas dentro da igreja, eu recomendo primeiro buscar dentro da casa do Senhor. Mas se não tem, eu não posso buscar. Eu montei uma escola de sobrevivência para dar um curso de Bushcraft, sobrevivência na mata. Buscar. Daí quando me perguntam, pastor, aonde o senhor busca as referências? Eu busco a referência em sobrevivencialistas americanos, alguns sobrevivencialistas brasileiros. Aí me perguntaram, de que igreja eles são? Eu falei, filho, eu não sei nem se eles são cristãos, mas eles são muito competentes nos conselhos que eles têm me dado. E a função de trazer esses conselhos para edificar o reino de Deus é minha. Então, sou eu que vou pegar o que eu estou aprendendo com esse técnico e vou levar para o reino dos céus. Para que possa fazer o reino crescer aqui, para fazer o reino prosperar aqui, eu vou usar o ímpio para abençoar os santos. Os grandes conselhos vêm de grandes obras, né? E a visão é assim, procure pessoas técnicas. Não é porque é seu amigo que ele é o melhor conselheiro. Isso. Não é porque... Uma vez eu falei aí, pastora, falei na igreja, e eu vi algumas sobrancelhas se levantando na minha fala. Eu falei que não se monta equipes por competência. Aliás, por afinidade, mas se monta equipes por competência. Aí forma sinergia, né? Isso mesmo. E eu vi algumas sobrancelhas se levantando ali, pelo menos nas primeiras filas. Quer dizer que eu não posso ter o meu melhor amigo na minha equipe? Esse povo foi embora. Foi embora, aleluia. Oh, Deus, foi embora, nós estamos de quarentena. Daqui a pouco eles vão ser tratados. Depois em off eu te conto. Mas... Tá bom, quero ouvir. Mas é assim, se você não derruba o eu, não derruba o ego e não aprimora a sua visão técnica do que é o reino de Deus, a necessidade da evolução do reino de Deus, nós vamos ficar patinando em uma mediocridade espiritual. Exatamente. Quando eu conheci o estúdio de vocês, eu vi que vocês não estavam fazendo isso por amor, só por amor,
não estavam fazendo isso só por uma visão unilateral. Vocês estavam fazendo esse estúdio. Quando o pastor Marcos foi me mostrar, eu vi o brilho no olho dele. Eu vi e ele falava, nós estamos trazendo um rapaz para fazer esse fundo, estamos trazendo outro para mexer com a iluminação. Exato. E eu fiquei extasiado de ver que vocês não estavam fazendo do jeitinho crente, mas estavam fazendo do jeitinho profissional. Isso. E é isso que a gente tem que trazer pessoas técnicas para perto de nós. Temos que ter essa multidão de conselheiros, mas que tenham competência para nos ajudar. Pastor Wilson, o dia que você voltar aqui, o Marcos tem muito mais coisa para te mostrar. Agora, tem a energia própria, né, Paulinha? Que é a autossustentável, energia solar. E ele conseguiu montar o próprio padrão que ninguém aqui conseguia. É fantástico, mas pensa, ele foi pesquisar, ele foi saber as peças específicas, né? Então, dois eletricistas aqui da casa que são muito bons, o Marcos trouxe para perto e eles conseguiram realizar um projeto fantástico. Assim, as empresas aqui da área estão assim, tipo assim, querendo contratar eles. Prosperidade gera prosperidade. É por isso que o rico é mais rico e o pobre é mais pobre. Para terminar com o senhor aqui, nós temos então ir trabalhando esse princípio, porque na verdade nós estamos falando de estratégia, conceitos e princípios que o povo judeu tem, e isso é uma marca deles. Ontem falamos da sabedoria, eles são muito estudiosos, os pais ensinam a palavra de Deus para os seus filhos. Davi sentou com Salomão e falou, meu filho, a sabedoria é que vai ser a sua companheira, vai ser que vai te prosperar. E quando Deus conversa em sonho com Salomão, Salomão fala, meu pai me ensinou que eu precisava era de sabedoria, né? Então é uma cultura da família judaica, um conceito que eles têm. Aí nós hoje trouxemos o segundo, que é a multidão de conselheiros. E aí trabalha-se em 3 aspectos. A mentoria, que gira em torno de áreas específicas, é o que você acaba de dizer. Então, eu vou trabalhar na área de energia, eu vou conversar com alguém que tem padaria? Não vai dar certo, né? Então, eu vou buscar alguém da área da engenharia elétrica que vai buscar um padrão de perfeição e excelência. Aí vem os orientadores, que são aqueles que estão no nosso dia a dia, que pode ser um professor, que pode ser uma mãe, um pai, que pode orientar de uma forma ali mais presente e que as pessoas podem olhar e volta. É no coração. Não é? Isso. Aí vem o que você falou. O presidente da República, ele tem ali uma base de conselheiros, aí vai o outro não entende. Por quê? Inclusive, o Silas Malafaia é um dos conselheiros. O Silas Malafaia é verdade. E aí vem o povo, porque não há uma cultura na nossa nação de respeito, de honra, para que ouça os conselhos. E aí, quando você ajunta essa mesa e senta com esses conselheiros, essas muitas ideias, que muitas vezes se chamou de tempestade de ideias, nasce uma ideia master, que é o Mastermind. É isso aí. E o importante é você saber montar essa equipe de conselheiros, né? Eu estava conversando sobre isso com o pastor Josué. Por que será que o pastor Silas Malafaia, com todas as polêmicas que envolvem o ministério dele, né, foi escolhido pelo presidente como um de seus conselheiros? Então, o perfil dele é muito parecido com o perfil do presidente, né? É de expor logo, colocar logo, verdade é verdade, pronto e acabou. Mentira é mentira, pronto e acabou. Então, o presidente tem uma referência no Silas Malafaia. E nós temos que aprender isso também. Não adianta eu buscar um conselheiro que não seja
uma referência para mim, principalmente dentro do reino de Deus. Então, hoje, por exemplo, se eu morasse em Franca, eu ia para a igreja Casa de Oração. Pastor, Oba! que gracinha. Se eu fosse uma pessoa procurando uma igreja para frequentar, eu seria da Casa de Oração. Porque assim, todas as pessoas que vão para a sua região, eu recomendo. Semana passada eu falei, você vai para Franca? Quantos dias você vai ficar? Vou ficar 3 dias. Então, à noite, você vai na Casa de Oração. Uau. Pastor, eu falei, filho, não foi um pedido, não foi um conselho, foi uma determinação. Nós vamos pôr ele como propaganda. Nossa, Paulinha. É verdade, o nosso agenciador. Mas é assim, eu acredito no projeto, eu acredito na visão, eu testemunhei, eu vi. Então, as pessoas entenderem isso. Essa multidão de conselheiros são pessoas que acreditam na visão de Deus, são pessoas que acreditam no sonho de Deus. Então, se a gente não viver o sonho de Deus, a gente vive falando no crentez, né? Eu quero viver o sonho de Deus, mas vive fazendo o que é da vontade do seu coração. Então, eu vi o sonho de Deus na casa. Então, se eu tenho que indicar as pessoas para caminhar, eu tenho que indicar para caminhar aonde está o sonho de Deus. Os judeus, eles têm algo que foi trazido para o escotismo. E o escotismo é referência de conselho. Nós temos conselho de patrulha, conselho de tropa, conselho de grupo, conselho de chefia. Nada se resolve sem a orientação dos velhos lobos, que são aqueles escoteiros mais experientes, aqueles que já passaram por tudo. A honraria à idade, né? A quem a pessoa é dentro das instituições é muito grande. E tem algo que foi trazido por Baden-Powell, filho de um pastor americano, né? Que chegou e trouxe esse princípio judeu para dentro do escotismo, que é o POR, Princípios, Organização e Regras. Uau! Ele ensina isso porque ele aprendeu ali com militares israelitas que estavam com ele nos combates africanos lá em 1800, no início de 1900. Então, se nós não tivermos princípios, organização e regras, a gente está meio que perdido no meio dos conselhos. Então, essa multidão de conselheiros é muito importante que ela seja orientada por Deus no nosso coração. Amém. E se tem uma coisa que eu ouvi aí na casa, são pessoas competentes para compor essa multidão de conselheiros. Amém, temos mesmo. Eu vi as pessoas compartilhando ideias, eu vi as pessoas compartilhando e testemunhando bons resultados de ideias aí na casa. Com todos que eu conversava, comendo aquela comida japonesa gostosa, que tem lá naquele restaurante, né? A gente conversa, lá é bom, né? Conversava sobre essa visão do que foi conversado, do que foi implantado e de tudo que deu certo. Yes. A empolgação do teu filho, pastor Gustavo, ela deixa a gente com vontade de fazer também, né? Uma gracinha. Aí, então, se nós temos bons conselheiros, nós conseguimos trazer pessoas para perto de nós. E com isso nós também nos tornamos conselheiros. Porque a gente nunca pode levar as pessoas a um lugar que não estivemos. Exato. Então, os bons conselheiros já estiveram em locais de conselho. E agora eles podem levar as pessoas a este lugar também. Uau! Então, se nós não vivermos isso dentro da igreja, nós não seremos homens ao máximo, né? E mulheres únicas. É verdade. Queria que você terminasse esse momento aqui com a gente orando em cima disso mesmo, e que a mente de todos nós, assim, seja transformada e que a gente possa ter a humildade para reconhecer que a gente precisa da multidão de conselheiros. Amém. Que honra. Senhor nosso Deus, Papai amado, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Tu és o grande conselheiro das nossas vidas, Tu és a grande orientação, a grande referência do nosso coração. Mas nós te pedimos, Deus querido, que o nosso coração agora, Pai amado, seja diminuído diante do Espírito Santo.
seja diminuído diante desse conselheiro maravilhoso, que é o Espírito Santo, sobre a nossa vida. E que nós tenhamos o discernimento, Pai amado, de andar com pessoas que querem nos exaltar diante do reino de Deus. Pessoas que querem nos ver vencer. Pessoas que querem nos ver, Pai amado, conquistar. Que o Senhor nos mostre essas pessoas que serão para nós apoio para conquistarmos a prosperidade que o Senhor nos prometeu. Ó Deus querido, que nós possamos entender, Pai amado, que essa multidão de conselheiros que está por aí, nós precisamos nos aproximar deles. Sim, nós precisamos ir até eles, Pai amado, sermos humildes diante, Pai amado, do nosso ego e dizer: eu preciso de ajuda, eu preciso de orientação. Eu quero crescer, eu preciso crescer. Então, Papai amado, por favor, continua nos abençoando. Sim, continua abençoando a apóstola Vânia, o apóstolo Marcos, sim, toda a equipe pastoral desta igreja, como conselheiros, como aqueles que mostram a direção certa, como aqueles que conseguem segurar na mão das pessoas e as levar, as motivar a caminhar na direção do seu trono. Amém. Trono de prosperidade. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Deus, fortalece os nossos corações, sim, para que possamos fortalecer outros corações. Uau. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço unção de sabedoria, unção de discernimento sobre a vida da multidão de conselheiros que existe na casa de oração, glória, que existe na igreja metodista aqui, e existe em todos os lugares, para que possamos fazer mais e mais discípulos, sim, amados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada pelo seu carinho, seu amor conosco. Obrigada, pastor. Eu sou facinho. Você é uma lindeza. É mesmo. Fica com Deus, Deus abençoe, abraço a todos, fiquem na paz e que tudo que você ministrou para nós, Senhor, retorne para a sua vida muito mais. Até a próxima, pastor. Até a próxima. Até a próxima, filha. Deus abençoe.